Mensagem do Coração de Deus por Missionários Marcos. Quero trazer aqui um testemunho e junto com o testemunho uma mensagem da Palavra de Deus. Nesses dias eu ganhei uma cama de casal, uma cama box muito bonita. E eu não estava dispondo de condições de buscá-la. E encontrei aqui um homem que chama-se Porfírio. Ele é presbítero de uma igreja aqui, uma determinada igreja, que eu esqueço o nome agora. Porfírio, falei com o Porfírio se prontificou. Uma das perua Kombi dele estava pintando, estava em reforma, ele estava reformando. Mas eu conversando, depois fomos conversando. Aí ele me mandou ir no outro quintal dele. Lá no outro quintal dele tinha uma outra Kombi dele. Aí ajustamos em cima uns negócios para pôr carga. E ele se prontificou. E fomos ali conversando a palavra de Deus. Me senti muito bem estando entre eles, com ele e o filho dele. Estava com ele e o filho dele. E aí nós fomos ali, pegamos, trouxemos, montei a cama, ficou muito bonita. Louvado seja Deus. Então estivemos conversando sobre o amor. A palavra de Deus nos fala sobre o amor. Lá em 2 Coríntios fala que ainda que eu falasse a língua dos homens, em Coríntios 13, capítulo 13, fala que ainda se eu tivesse amor, não tivesse amor, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, ainda que eu falasse a língua dos homens, o inglês, o francês, o alemão, o japonês, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, ainda que eu vendesse todos os meus bens e entregasse, e vendesse e desse aos pobres, e isso de nada me adiantaria, seria apenas como um sino que tine, né? Então a palavra de Deus fala, e me faz lembrar aqui da palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 24 do livro de Mateus, fala o sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns
aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Glória a Jesus. Então, nós estamos vivendo já o princípio das dores. Nação contra nação, reino contra reino, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. É místico que tudo isso é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Neste tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A falta de amor hoje é muito grande. O amor de Deus, por causa da iniquidade, né? Por causa da iniquidade. A Bíblia, lá no profeta Isaías fala sobre as leis dos homens são como trapo de imundícia, porque muitas das vezes os legisladores das leis, eles não pautam primeiro o amor. Primeiro o amor. Eu já fiz um vídeo e falei disso. As autoridades têm que se pensar que aqueles que estão presos, existe lá uma mãe chorando. E inclusive, muitas das vezes, também até uma serva de Deus, uma serva fiel de Deus, orando para que Jesus se liberte, salve seu filho lá dentro da prisão. Então, é cumprimento da palavra de Deus. É cumprimento da palavra de Deus. A falta de amor. As pessoas adoram o cachorro, as pessoas adoram o gesso, adoram o pau, a madeira, o zinco, o cobre, o metal. E muitas vezes passa batido, passa despercebido o seu semelhante, por causa de muita mentira, muitos enganadores. E Jesus vai direto no ponto em que ele diz: e surgirão muitos falsos profetas. O apóstolo Paulo fala sobre aqueles que usarão este livro, a palavra de Deus, e destruirão famílias inteiras, casas inteiras, famílias inteiras. Então a palavra de Deus, Jesus é simples. As coisas de Deus são simples. Não tem que ficar inventando nada. É simplesmente pregar aquilo que está escrito, a palavra do Senhor, conforme ela é. Aquilo que está escrito. Glória a Jesus. No último versículo do sermão profético, do princípio das dores, no versículo 14, fala: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então, Jesus, quem tá, é no livro santo que está escrito, na Bíblia Sagrada. Não é ninguém que está inventando. É a palavra de Deus que está falando.
que virá o fim. O fim virá. Mas tem uma palavra de Deus aqui no versículo 13 do capítulo 24 de Mateus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, mediante o desamor, mediante a iniquidade, mediante a fome, a guerra, as pestes, o importante é continuar firme. Aqueles que estão com Jesus, continuem firmes. Aqueles que não se decidiram, entra pela porta, que é Jesus, e fique firme até o fim, porque o fim virá. O fim virá. É reino contra reino, nações contra nação. E haverá fomes e pestes. E terremotos em vários lugares. Glória a Jesus. No versículo 4 do capítulo 24 de Mateus, versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, nós temos que observar a palavra de Deus e dar crédito à palavra de Deus, ser prestativo com a palavra de Deus e ficar firme. Não é para aquele que vai até o meio do caminho. Não é para aquele, a salvação não é para aquele que vai até perto do fim, mas é aquele que ficar firme até o fim, que Jesus virá. Então, um desamor muito grande nos governos, nas instituições, nas pessoas. Ninguém acredita mais em ninguém. Está todo mundo desacreditado. As nações estão desacreditadas. Estão vivendo a respeito de crédito, estão vivendo através de crédito. De créditos. E quando se... Deveria ser ao contrário, né? Deveria ser pagamento às vistas, né? As nações poderiam pagar umas outras à vista. Então eu não entendo muito como um país desse nosso, tão grande, com muita terra para plantar, para produzir, né? Para criar. Aqui nós temos o Santos Dumont, que inventou o avião. E nós temos uma história linda, o Brasil, essa terra imensa. Mas o inimigo, ele rouba o foco. O homem perde o foco. Então, nós temos que nos revestir da graça de Deus e de amor do nosso coração. Porque quem está com Jesus tem amor no seu coração. Eu encontrei o homem, igual eu falei no início desse vídeo, do Porfírio. E é um patrício, patricião, o Porfírio. Ele me fez lembrar de que quando meu pai era menino, existia meu tio mais velho, o meu pai, o segundo, e o outro, o terceiro, 3 filhos. E meu avô ali na cidade de Bauru, conseguiu entrar ali, fez o teste ali, na estrada de ferro da Noroeste, na época que a Noroeste, a FEPAS, andava a todo vapor,
com trens de passageiros, tal, etc. E meu avô conseguiu trabalhar o trabalho ali, conseguiu trabalhar ali. E meu avô pegou, com o passar do tempo na igreja, se dispôs a ir pregar o evangelho. Foi pregar o evangelho. E ali, pregando o evangelho ali, teve que retornar para Bauru. Foi pegar ali, parece que em Torrinha, na cidade de Torrinha, perto de Jaú, São Paulo. Teve que retornar para Bauru. E aí não tinha emprego. E também não tinha casa. Teve lá um pastor, José Bernardo da Silva. Pastor José Bernardo da Silva. Tinha uma casa com uma sala um tanto quanto grande. E chamou meu avô e falou: ó, Félio, você mora aqui. Você mora aqui nessa sala aqui, com seus 3 filhos. E meu avô, eles orando ali, buscando a Deus. Deus abriu as portas de novo para o meu avô ali, na estrada de ferro da Noroeste. Deus abriu de volta a porta para ele ali. Meu avô era ferreiro ali, ferreiro. Temperava mola de trem. Onde ele temperava a mola de trem era mais de 1000 graus de caloria. E ninguém queria fazer aquele serviço, mas meu avô ficou até o fim, ali até aposentar. 35 anos de estrada de ferro. Meu avô. E não queria largar o trabalho. E teve que alguém, os engenheiros ali, falar: não, o senhor já cumpriu o seu tempo. O senhor tem que descansar agora. O senhor tem que descansar, o senhor já trabalhou muito. 35 anos de estrada de ferro, meu avô. E meu avô ali arrumou uma casa e foi trabalhar. Mas o que eu quero dar ênfase e ressaltar é o amor que esse pastor teve com meu avô. Deu a sala da casa dele para meu avô morar, com 3 crianças, a minha avó, a mãe do meu pai, e o meu avô, ali na sala da casa dele. E ele também tinha muitos filhos já, não sei o bem certo quantos filhos ele tinha, mas meu avô ali tinha 3 filhos, meu pai e 2 irmãos, 2 tios meus. Aí Deus fez essa maravilha lá na vida deles. As crianças brincavam juntos, de cultos. Nos cultos de criança ali, as crianças falavam em língua estranha, eram batizadas com o Espírito Santo, brincando. As crianças eram batizadas com o Espírito Santo, brincando de culto ali, porque viu os adultos ali. E Deus operava no meio daquelas crianças. Aleluia. E meu avô conseguiu arrumar uma casa, comprou depois uma casa, ficou até aposentar como presbítero da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Bauru. Orava pelos enfermos, tinha o dom de cura divina. Eu vi muitos milagres ali acontecer. Eu era menino, acompanhei meu avô numa casa. A irmã virou para meu avô e disse: irmão Félix, o senhor sabe aquela menina que estava com tuberculose? Meu avô, sei quem é. Ela está curada, irmão Félix, depois daquela oração. Louvado seja Deus. Aquilo me marcou muito. Meu avô, enquanto ele não pegava a sua doença e Jesus desse um fim na sua doença, ele não sossegava. Orando e ungindo com azeite, com óleo, o símbolo do Espírito Santo. Ele era presbítero. E a igreja, a palavra de Deus deu ao presbítero esta função de ungir com óleo. Esta função de ungir com óleo é do presbítero da igreja. Louvado seja Deus. Então eu quero ressaltar aqui o amor que esse pastor teve com meu avô, dando a sala da casa dele para meu avô morar com 3 crianças. Hoje ninguém faz isso mais, meu irmão. E tinha meu bisavô também, que a minha bisavó sempre falava.
Minha bisavó sempre falava, minha bisavó Raimunda falava que o meu avô que eu não conheci, chamava-se João Ferreira. João Ferreira, quando passava um viajante que não tinha pouso, pousava-se na casa do meu bisavô. Ele arrumava lá um lugar para o viajante, e o viajante dormia, no outro dia cedo ele ia embora. Aleluia. Então hoje o amor se esfriou realmente. As pessoas, ninguém ama mais ninguém. Tem um hino do irmão Lázaro que fala isso. O mundo está cheio de horror, nesse mundo ninguém ama mais ninguém. Mas louvado seja Deus. Então, eu encerro esse vídeo deixando esta palavra, um versículo da palavra de Deus, nos Mateus 24, versículo 13, verso 13. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Deus abençoe. Com falta de amor, com fome, com peste, com terremoto, seja lá o que for. Com nação contra nação, com reino contra reino, que ninguém ama mais ninguém. Mas João Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo perdeu a cabeça, Tiago também, e o Coliseu de Roma, e muitas aflições. Ele falou que eles seriam perseguidos, e foram mesmo. Vos odiarão por causa do meu nome. Tudo se cumpriu. Não é aquela parte que ia se cumprir e essa não, né? Que então viria o fim. Tá aí para todo mundo ver, né? Faça um estudo sobre a água aí. Vê em que país já está terminando a água. Segundo os estudos aí, o rio Eufrates vai se secar. E o Nilo também. Então, o fim virá. Deus abençoe. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Esse será salvo. Deus abençoe.